do Evangelho e perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos hoje o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo da Páscoa. É sempre chamado na igreja de domingo do Bom Pastor, pela referência do Evangelho de São João, capítulo 10, o Evangelho onde Jesus usa essa alegoria tão bonita, atribuindo assim essa imagem, uma imagem que biblicamente se repete muitas vezes no Antigo Testamento. Deus como pastor da humanidade, e Israel como seu povo. O salmista aprendeu a rezar assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No salmo de hoje nós rezamos também: nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que ele conduz com a sua mão. Mas, irmãos, mais do que uma imagem bucólica, romântica, de um pastor com a ovelhinha nos braços, toda peludinha, que eu levo para o banho, para a tosa, perfumadinha, não é disso que está se tratando. Quando pensamos em Deus pastor, nós estamos pensando na cruz. Nós estamos pensando em Deus que dá vida pela humanidade no seu Filho Jesus. Quando ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, nós estamos falando do combate contra Satanás e contra seus anjos. Jesus até usa duas imagens nessa alegoria. Ele fala do mercenário, que não é pastor, e ele fala também do ladrão que vem para roubar, matar e para destruir. Nós estamos falando pessoalmente, repito, do inimigo de Deus. Então, quando pensamos na imagem do bom pastor que dá vida, nós estamos pensando no mistério da cruz. É inserido no contexto da Páscoa. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele até vai dizer assim: ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Porque a cruz não foi um acidente, a cruz não foi um erro no planejamento de Jesus e aí deu errado. Não, voluntariamente ele vai à cruz para pagar o preço do nosso resgate. Deixa eu dizer para você, querido, escuta aqui: a tua vida vai no sangue de um Deus. Olha para a cruz e pensa: Deus me ama, a minha vida tem valor, porque Deus deu a vida por mim. Esse é o primeiro aspecto da festa de hoje. O segundo aspecto é nos 4 versículos que ouvimos no Evangelho de agora há pouco. Nós vimos 3 verbos que Jesus usa. Ele diz: as minhas ovelhas ou elas ouvem a minha voz, eu ouvi. Depois ele diz: elas me conhecem e elas me seguem. Experiência bonita aqui do coração que quer escutar Deus, do coração que chega na missa e diz para Deus: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir. Deixar ser pastoreado pelo Senhor é entrar na missa assim, desejoso de ouvir o Senhor. Não sair daqui sem uma palavra de Deus. Na leitura, no salmo, na música, uma palavra: Deus falou comigo. É isso, as minhas ovelhas, ser do rebanho de Jesus. Não é só frequentar a igreja, não, é ter o coração disposto para a escuta. Mas diz ainda o texto: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço. Aqui conhecer não no sentido intelectual, racional, de saber coisas sobre, mas fazer a experiência do coração. A Bíblia, quando usa a palavra isso, conhecer, quer dizer fazer a experiência. E aí, na experiência do pastor, nós precisamos lembrar: o pastor cuida, o pastor acolhe, o pastor coloca nos braços, o pastor deita óleo nas feridas, o óleo do Espírito, o bálsamo do Espírito. É esse o pastor, é com quem temos experiência. E ainda diz o salmista: que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque o Senhor está comigo. E quando ele reza dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e às vezes tem faltado muitas coisas, não é porque Deus tem falhado, não, é porque a gente não tem sido ovelha.
gente não tem se deixado pastorear pelo Senhor. Na sociedade hoje falta tanta coisa, porque a sociedade não quer viver como ovelha de Jesus. A beleza dessa palavra, então, as minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, elas me conhecem. Então repare, não é aqui, escuta, não é aqui, ó, é na experiência, é no centro das decisões, é na consciência mais profunda, no eu de mim mesmo, é lá no profundo do meu ser. É aí a experiência com o Senhor. É diferente de alguém que sabe coisas sobre, né? É diferente. A experiência não, também tem o intelecto, mas é marcado também pelos afetos na experiência com o Senhor. E aí, o terceiro verbo que ele usa é o seguimento. As minhas ovelhas, elas escutam a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço e elas me seguem. Seguindo o Senhor, às vezes entendendo, outras vezes não. Às vezes Deus fechando portas e a gente ficando frustrado, dizendo, puxa, mas Senhor, sim, fechou a porta para te livrar de alguma coisa, não sei o quê, mas Ele é teu pastor, então confia nele. Outras vezes abrindo portas, né? Abrindo, porque Ele quer que a gente siga adiante. Às vezes Deus vai nos mostrar com clareza, outras vezes não, a gente não é capaz de compreender tudo, mas segue, vai adiante, segue, vai adiante. Se Deus falou, vai. Se Deus determinou e disse, vai, confia. Não fica achando que você, na autonomia da vida, que você tem o controle, não. Joga esse controle fora e diga, Senhor, nas tuas mãos, é nas tuas mãos que eu entrego o destino da minha vida. Por isso o seguimento concreto, real, verdadeiro, não um seguimento ilusório, ideal, no dia que, não hoje, nas condições, nas circunstâncias que você esteja vivendo, hoje, é esse segmento. Talvez você tenha chegado aqui, uma ovelha sadia, puxa, graças a Deus, que bom, né? Estou bem espiritualmente, estou na graça. Outras vezes não, chegamos diante de Deus doentes, amargurados, tristes, e o Senhor vai deitar o óleo do Espírito nas nossas feridas. Hoje, querido, nessa palavra linda do pastoreio de Deus, nós queremos recordar como o Senhor tem pastoreado a nossa vida. Tira da sua cabeça, dos seus lábios, essa linguagem pagã, que acha que tudo é coincidência, né? Que coincidência, não, para nós é providência. Escuta, é Deus que com a sua mão providente vai conduzindo a nossa vida. Escuta aqui, querido, presta atenção nisso. Muito facilmente nós assumimos um vocabulário pagão. A gente acha que é tudo uma concatenação, né, de fatos. A gente acha que é simplesmente uma coincidência disso ou daquilo. E você vai lembrando, escuta, é Deus providente conduzindo a minha vida. Ele é o meu pastor. E Deus pastoreia a nossa vida em casa. Pai, mãe, qual é o alimento que eu tenho que dar para o meu filho? Aquele que é a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. O que eu devo ensinar para o meu filho? Qual é o critério? Aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus escreveu na consciência, na lei natural. Os primeiros pastores são os pais, responsabilidade com os filhos. Depois, na igreja, essa semana tivemos a alegria de celebrar a chegada do novo Papa, que alegria, o mundo inteiro, crentes, pagãos, ou outras pessoas agnósticas, o mundo inteiro parou diante das imagens que eram produzidas lá de Roma. Aquele frágil homem com seus 69 anos chega no balcão da Basílica de São Pedro e o mundo inteiro olha o seu rosto. Para muitos, é mais um Papa, estão pensando qual é a linha ideológica, política deles. Para nós não, para mim e para você que temos fé, é Pedro que tem as chaves, ligar e desligar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós ouvimos um pouco da sua biografia, vimos o seu rosto meio tímido, com os olhos marejados de emoção, né? Que nos emocionou muito também. Linda aquela imagem, e celebramos, que bom, Pedro com esse rosto agora, a nos guiar nesse tempo. Mas também nas dioceses, cada diocese, o bispo, nas paróquias, a experiência do pastoreio. A cada domingo você vem aqui, uma palavra é dada ao seu coração, pois é Deus nos pastoreando.
na confissão, mesma coisa, vou ao confessionário, Deus vai pastoreando, me corrige, puxa minha orelha, me levanta quando eu caio, ou seja, Deus vai nos pastoreando. Hoje é um dia da gente pensar nesse pastoreio de Deus, lançar fora esse vocabulário pagão de achar que tudo é produzido por nós, humanos, mas a fé nos mostra que é uma mão providente do Senhor a nos guiar. Além desse texto do bom pastor, e você já entendeu, né, qual é a palavra que o Senhor deixou para nós hoje, outros dois textos nos foram dados na liturgia de hoje. O primeiro, a missão de Paulo no meio dos pagãos. Paulo e Barnabé, eles vão a Listra, a Derbe, vão a Icônio, eles estão em Antioquia, na Psídia. Paulo vai visitando todas as nações que ele pode, né, levando o Evangelho de Cristo. Entenda bem, a eleição tinha sido dada primeiro ao povo de Israel. É Deus que escolhe o povo de Israel. As 12 tribos, né, de uma das tribos vem o Messias, a tribo de Judá, tem o povo judeu. Ok, Jesus é judeu. A eleição é dada a um povo, mas a partir desse povo, a todos os povos. Na leitura de hoje, Lucas está escrevendo, né, que Deus falou com Paulo: olha, tu serás luz para as nações. E Paulo agora abre o caminho de evangelização entre os pagãos. Pedro e Tiago ficam ali com os judeus em Jerusalém, nações próximas, e Paulo vai até os confins do mundo da época, chegando a Roma, capital do mundo, e lá ele é degolado, né, depois de tantas vezes preso, mas ele não para, escreve cartas, epístolas, vai animando as comunidades, prega num lugar, sai, vai para outro, porque ele entendeu que Deus fez da vida dele luz para as nações. Esse pastoreio que a liturgia de hoje fala, é esse pastoreio que quer alcançar aos judeus, aos filhos da promessa, mas também aos pagãos, aos gregos, aqueles que não tinham fé, não receberam uma aliança mosaica. Eles vão experimentando agora a beleza do Evangelho. E muitos pagãos vão conhecendo o Evangelho de Cristo. Aqui, abro um parênteses. Olha, as culturas todas elas, têm as suas riquezas, mas a fonte e o cume é o Evangelho de Cristo. Vou dizer de novo, as culturas, as nações têm suas riquezas, expressões diversas, mas o ponto mais alto é o Evangelho de Cristo. Então não tenha medo de oferecer às pessoas o Evangelho de Cristo. Não caia nessa cilada de tudo é importante é crer em alguma coisa, o relativismo religioso do nosso tempo. Essa expressão é muito comum, né? É tudo a mesma coisa, abraçar a árvore, a pedra, a energia, e não sei o que. Tá bom, o importante é crer em alguma coisa. Não, querido, a tua fé é uma fé inteligente. Mais do que abraçar a árvore, abrace aquele que é o Criador da árvore, é mais inteligente. E você é privilegiado, porque você tem esse conhecimento. A outro sertão não é para jogar pedra no outro ou criticar, não é para dialogar com amor, mas oferecer para ele o Evangelho, oferecer a boa nova. Querido, Deus quer pastorear a sua vida, você quer? Vem comigo, oferecer o Evangelho. Essa é a nossa missão. E o Papa Leão XIV, na primeira homilia dele, no sábado de manhã, lá na Casa Santa Marta, quando ele preside a missa para os cardeais, ele lembra para nós isso: o fundamento é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. Vamos dialogar com todos, sim, mas nós recebemos essa revelação e vamos comunicar ao mundo a beleza dessa palavra do pastoreio de Deus na nossa vida. Feche parênteses. A segunda leitura, e a última que eu queria comentar, é a leitura do Apocalipse, a igreja triunfante, aqueles que já foram pastoreados e agora vivem a igreja triunfante. Essa leitura, irmãos, deve ser alimento para nós. Muitas vezes a gente tem que ler esse trechinho aí do Apocalipse, capítulo 7, que lemos hoje. O que diz o texto? É a visão que João está tendo do céu. Visão linda que ele está tendo de uma multidão de todos os povos, nações, raças e línguas. Né? Ele diz, era uma multidão que ninguém podia contar. Né? Ora, e ele pergunta
ele vê, elas estão de pé, não estão deitadas, dormindo, mortas, não de pé, porque já estão necessitadas. Estão de pé, com as vestes brancas, não tem mancha mais de pecado, não tem escuridão, não tem nada debaixo do tapete, não. Agora tudo na luz, diante de Deus, tudo às claras. Imagina o que é o céu, né? E trazem a veste, trazem a palma na mão, a palma da vitória, a palma da vitória. Sabe essa canseira que você tem vivido desse mundo, as lutas desse mundo, tem os dias contados, porque Deus tem para nós a palma da vitória. Preste atenção, querido, a tua luta não é em vão. Deus tem para você a palma da vitória. É isso que João está vendo no livro do Apocalipse, narrando para nós a imagem do céu. Mas, Padre, e os pecados passados, os erros que eu já cometi? Ele explica no versículo seguinte: quem são esses? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sim, foram muitos pecados, é verdade, mas o meu passado foi lavado no sangue do Cordeiro. Tem perdão, tem misericórdia, tem oportunidade de vida nova. Só fica na vida velha, suja do pecado, mal cheirosa, se você quiser. Deus tem vida nova, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, e Ele quer dispensar a sua misericórdia em nosso favor. A palavra é linda, eu quero repetir para você. Pega aí o folheto da missa, olha só. Ele diz: esses são os que vieram, versículo 14b. Eles vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram a sua vida, a sua história, seus erros, seus fracassos, suas lutas. Eles lavaram e alvejaram no sangue do Cordeiro. Entenda bem, entenda bem. Não é o mapa astral, não. Não são as reencarnações, não é simplesmente uma energia do universo, não é um panteísmo e tudo é Deus, e aí vamos, nada disso. No sangue do Cordeiro, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa palavra de direção para nós, querido. Palavra clara, palavra segura, palavra certeira de Deus apontando para nós quem é o pastor. E termina a leitura dizendo que eles estão diante do trono de Deus e prestam culto dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado os abrigará na sua tenda, olha só, abrigará na sua tenda. Olha a imagem linda. Nunca mais terão fome e nem sede. Sim, essa fome e sede que temos de felicidade, de sonhos, de projetos, nunca mais terão fome nem sede, porque já seremos plenamente realizados. Nem os molestará o sol, nem o calor, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. Olha que coisa linda essa palavra, irmãos. É uma palavra arrebatadora, eu sei, maravilhosa, porque Ele será o seu pastor. Nunca mais você vai ficar perguntando: onde é que eu vou, o que é que eu faço e agora? Ele será o seu pastor, olha bem, e Ele os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Esse pastor, Ele será o seu pastor, e Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos. Aquela secreta, sabe? Aquela que ninguém vê, aquela que você chorou no cantinho lá do teu quarto escondido e você não tinha com quem falar, ou aquelas que você está chorando hoje. O Senhor enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. É desse pastoreio que a gente está falando, querido. Deixa eu dizer mais uma vez: você vai sair dessa igreja hoje e você vai levar isso na sua cabeça e no seu coração. O Deus que pastoreia a minha vida, o Deus que é o Senhor da minha existência, sim, o meu pastor, que me corrige, que me ergue, que me cura, que me restaura, que lava as minhas vestes, que não tem vergonha das minhas imundícies. É esse que quer pastorear um dia para a pátria celeste. Eu sei, você também sabe, e a gente tem lutado por uma vida melhor aqui, e a gente tem batalhado, se cansado, mas tudo que nós fizemos aqui de melhor é só fichinha diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Não esquece a palavra do apóstolo Paulo: aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que olhos jamais viram, mãos humanas jamais tocaram, ouvidos jamais ouviram. O que Deus preparou para aqueles que o amam.
Então coloca teu coração no alto, ergue a tua cabeça, deixa o pastoreio do Senhor acontecer concreto. Para com essa bobagem de achar, não, Pai, eu tenho autonomia da minha vida, está tudo no meu controle. Joga esse controle fora, seja honesto. Você não consegue dar conta das coisas. Seja honesto, você não consegue dar conta das coisas. A vida está nas nossas mãos, mas ela escapa. A nossa vida e daqueles que estão conosco. Amamos as pessoas, claro, mas elas vão embora. Deus vai chamando cada uma delas. E a vida continua e vamos viver a beleza daquilo que Deus tem para nós. Hoje, queridos, terminando essa homilia, eu queria lembrar você da Divina Pastora. Nossa Senhora tem esse título lindo na história da igreja, a Divina Pastora. Não sei se você conhece alguma imagem, vários artistas tentaram retratar essa imagem. É uma Nossa Senhora com o menino Jesus no braço e com a outra mão ela está dando comida para as ovelhinhas, né? Vários artistas retrataram. Depois você vai dar um Google aí, você vai ver a Divina Pastora do Portinari, que está aqui pertinho em Petrópolis, uma casa particular. Portinari passava férias nessa casa do Barão Saavedra. E depois a dona Gilda Saavedra ficou viúva e ela manteve lá, hoje ela também já faleceu. Ela mantém na sala de jantar uma parede imensa do que o Portinari pintou essa Nossa Senhora com o menino Jesus dando comida para as ovelhinhas, né? Tem uma crônica do Drummond de Andrade que fala justamente isso, que uma das coisas que ele invejava na vida era do Barão Saavedra poder almoçar e jantar vendo a Divina Pastora. Mas por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Depois você pesquisa Divina Pastora do Portinari, mas volta a atenção aqui rapidamente, porque essa menina aqui, ela é Divina Pastora, porque ela nos dá o alimento. O alimento é o seu filho, é a palavra dele, que nutre a nossa fé. Ficar pertinho dela, trazer para a vida no texto, na oração do Ângelus, na consagração diária. Nossa Senhora é minha mãe. E ela, pelos prados, ela vai nos conduzindo, pastoreando a nossa vida, nos dando o alimento. O alimento é o seu Filho Jesus. Por isso toda a nossa gratidão a ela, e hoje a intenção de colocá-la no coração dela, de colocar no coração dela cada mãe aqui presente. Esse dia que o mundo celebra o Dia das Mães, e comércio está aí e se aproveita tanto disso, nós queremos pensar nesse dom espiritual da maternidade divina sobre nós. Talvez você não tenha mais sua mãe presente aqui, como a minha que já partiu para o céu. Uma mãe muito generosa que foi. A minha mãe foi mãe de 19 filhos, eu sou o 18º de uma lista enorme. É isso mesmo, alguns estão até aqui, né? Mas é isso mesmo. E a gente aprendeu a generosidade no coração, sempre tinha espaço para mais um. Para mim ela era espelho e se espelhava em Nossa Senhora. O coração de Maria é assim também, sempre tem espaço para mais um, sempre vai trazendo mais filhos, mesmo aqueles filhos que a rejeitam, que falam mal dela, que a tratam mal, que não tem. Nossa Senhora sempre tem espaço para mais um. Eu aprendi esse carinho materno dentro de casa, aprendi a amar Nossa Senhora, olhando também para minha mãe terrena. Assim, a beleza daquilo que nós queremos aprender na maternidade de Maria, aplicar na nossa vida. Talvez a sua mãe hoje não esteja aí com você, já tenha partido para a eternidade, mas se coloque debaixo do manto da Virgem Maria. E não se esqueça, eu tenho uma mãe que cuida de mim aqui, é Nossa Senhora. Foi Jesus quem nos deu. Eis aí tua mãe, e ela espiritualmente vai nos conduzindo pela mão nas caminhadas dessa vida. Por isso, irmãos, agradecidos a Nossa Senhora pelo sim dela, parabéns a todas as mães aqui, que cada uma esteja no coração imaculado de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,